programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 11 de outubro de 2025, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vai diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar o fato de que hoje, este sabadão, está sendo um dia chechelento. Sim, como diria o saudoso José Paulo de Andrade. Sim, um dia chechelento, meio frio, meio chuvoso, em que, para quem está em um recinto fechado, parece que fica abafado, né? Um dia ideal para se degustar uma deliciosa feijoada, uma réstia de coentro por cima, assim, aquela réstia verdinha, acompanhado, é claro, de uma geladinha. Sim, vamos ao Naldo para esta experiência gastronômica. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos retornando ao estudo deste livro aqui. A história original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo. Original em japonês. No qual traz, por meio de uma entrevista mediúnica perpetrada através do mestre Ryo Hokawa, os segredos do mundo espiritual contados por Ryonosuke Akutagawa. Assim, o grande Ryonosuke Akutagawa nos traz as verdades do outro plano, o plano atemporal. E estamos indo para o desfecho, no caso da história do Kappa. E durante os dois primeiros programas eu falei do seguinte, que o Kappa falou para o monge que ele queria se tornar um ser humano, e o monge deu uma dica para ele se tornar um ser humano. Haja como ser humano. O que é agir como ser humano? A gente tem que pensar bem nisso. E ao término da última parte desse texto, eu vou trazer um material do grande Jordan Peterson que nos dá uma ideia do que é ser um ser humano. O que qualifica alguém como ser humano? O fato da pessoa nascer com um corpo humanoide já não faria da pessoa um ser humano, sem dúvida. Contudo, ela só tem o veículo. O condutor precisa ter um comportamento de ser humano. Nós vamos tratar disso na sequência, ok? No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida.
Então pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Ideias religiosas são que é aquele fogo interno que a pessoa tem, a ânima que a pessoa tem. Quando você fala coração, é o impulso, é a ânima se manifestando, o impulso que a pessoa tem de fazer algo que seja transcendental. Mas vamos lá. Todavia, durante a mensagem, Akutagawa fala dos animais misteriosos não identificados, tratando do Kappa ao dizer que ainda há vários deles no mundo espiritual. Ademais, no site Kararigeki, ao conto O Kappa que orava por chuva. Vamos à terceira e última parte dele. A aldeia se encheu de riso e de choro. Alguns se sentaram, uns de mãos dadas, brincavam e dançavam. Outros abriram as bocas para beber a água da chuva. Assim, a oração do Kappa tinha chegado ao céu e Deus a escutou. Disseram e se abraçaram. Kappa, é tudo graças a você. Obrigado, bratavam. Logo, os aldeões foram até o altar onde o Kappa estava. No entanto, o Kappa morrera afogado. Seu corpo se tornou completamente fino e leve. Então, os aldeões o desamarraram e disseram: Kappa, é tudo graças a você. Obrigado. E, em retribuição, lhe construíram uma sepultura perto do pântano. Quando o verão passou, aquele monge regressou. Logo, os aldeões lhe contaram a história do Kappa, ao que ele respondeu, lhes dizendo que o Kappa queria ser um ser humano. Por isso, na sua próxima encarnação, o Kappa certamente renascerá como humano nessa aldeia. Sem mais, os aldeões nunca se esqueceram do Kappa e sempre contam a história da oração do Kappa toda vez que a chuva cai. Por aqui se encerra a terceira parte. Então, você vê aqui o Kappa, como o monge o orientou, fez algo em benefício dos outros. Ou seja, ele transcendeu a sua... Não vou falar de natureza porque não era uma questão de equilíbrio, mas era uma mágoa que ele tinha. Porque ele não era um ser humano, ele não era um animal como os outros, mas ele gostava de ser humano. E ele não sabia o que fazer para chamar a atenção dos outros, para se aproximar, e se aproximava do jeito errado, fazendo traquinagens, coisas de que as pessoas não gostavam. E aí a pessoa ficou puto da vida com ele, naturalmente. Mas o monge disse. E o Kappa entendeu isso. E no momento em que as pessoas estavam passando por dificuldade, o Kappa fez o quê? Ele fez o que? O ato que chama assim, passou a se chamar ato do sacrifício. Ele fez um ritual de sacrifício. Sacrifício não é morrer, é fazer aquilo que é sagrado. Fazer o que é sagrado, por exemplo, é ajudar as outras pessoas. Existem formas de ajudar. Fazer sexo, por exemplo. Sexo é um ato sagrado. É um ato em que o homem insemina a mulher e a mulher se torna o quê? O portal para a entrada de uma outra alma nesse plano. Sim, a gente precisa entender que fazer o que é sagrado é algo que não está restrito a uma única coisa, como morrer. Mas pode também significar isso. Nós temos, que na história ficou muito popularizado rituais como a crucificação do Cristo, por exemplo, e vários outros. Pessoas que deram a vida por outras pessoas. Isso é muito forte, porque a vida é o maior bem que nós temos nesse plano. A vida é uma coisa sagrada. Tanto é que o mandamento divino diz não matar.
Não matar é não ser morto, é não se matar. Contudo, se for a missão da pessoa, que o faça como o Capa fez. Mas vamos entender um pouco mais isso. Vamos agora para o texto do nosso querido Jordan Peterson. Aliás, falando de fazer bem pelos outros, Jordan Peterson, fiquei sabendo que ele está doente. Peço para quem puder, faça depois do programa de hoje, faça uma oração pela saúde do nosso querido Jordan Peterson. Ok? Todavia, no vídeo alcunhado de Aula 19 sobre personalidade de 2014, extroversão e neuroticismo, biologia e traços, que fora publicado em 13 de março de 2014 no canal Jordan B. Peterson no YouTube, Jordan Peterson disse que você pode pensar no cérebro como uma coleção de sistemas de controle em constante expansão, que permite que você aprenda e empreenda esquemas motores de ação cada vez mais complexos. Isso, os seres até biológicos, você pega um gato, um cachorro, um macaco, um elefante, um golfinho, eles todos têm cérebro. Contudo, o ser humano é o único que consegue tornar esse cérebro muito mais complexo. Embora você pegue um porco, por exemplo, é capaz de desenvolver o pensamento abstrato, como eu já falei em outras vezes. Os animais conseguem também lidar com o pensamento abstrato, mas não com a complexidade de um ser humano. Voltando, e uma das coisas que as pessoas pensam saber sobre os seres humanos é que somos muito bons em pensar corretamente. Mas não somos bons apenas em pensar, somos loucamente adaptáveis em termos de nossa produção motora. Produção motora é a utilização do veículo. Se você assistir às Olimpíadas, você verá que os seres humanos podem fazer coisas que nenhum outro animal poderia sequer pensar em fazer. Somos completamente loucos quando se trata do tipo de coisas que podemos fazer com o nosso corpo. Somos bons no gelo, somos bons na água, podemos esquiar. As pessoas são muito boas em pular, elas podem escalar prédios, ou seja, os seres humanos são incrivelmente versáteis em termos de sua produção motora. De novo, os seres humanos são incrivelmente versáteis em termos de sua produção motora, ou seja, o que caracteriza o ser humano é a capacidade de desenvolver a sua produção motora, é a capacidade de desenvolver o veículo. Olha que coisa curiosa isso. De não se tornar limitado. E olha que curioso, eu lembrei quando eu li isso, eu lembrei do último capítulo do Spectre Man, que o Dr. Gork, aquele macaco loiro, ele é vencido pelo Spectre Man, e o Spectre Man chega para ele e fala: Dr. Gork, você com a sua inteligência, você pode auxiliar a humanidade. E aí o Dr. Gork mostra o seguinte: por que é que ele jamais poderia ser um ser humano? Por que é que o ser humano não é um macaco, e o macaco nunca será um ser humano? Ele fala a seguinte frase: não se ensina truques novos a macacos velhos. Não se ensina um truque novo a um macaco velho. Ou seja, ele nunca vai aprender a ser um ser humano. Mas se ele se esforçar por ele, já era um cientista, fazer umas coisas pro mal, mas pô, coisa que ninguém faz. Mas não é isso. Ele tem que transcender a essência de macaco dele. Como o Capa transcendeu a sua essência de Capa e orou. E ele, impossibilidade de transcender a sua essência símia, o que ele faz? Ele se mata, ele se suicida, ele pula. Eu lembro que era moleque, assim, fiquei pensando, porra, meu, mas você vê, ele quer dominar a humanidade, vê um alienígena, sempre vê um alienígena cuidar da gente, é bom isso, hein? É Super-Homem, Spectre-Man, o Jaspion. O ser humano é muito dependente de alienígenas. Ele precisa se virar sozinho. Mas a questão que eu quero tratar é essa.
que caracteriza o ser humano, como o Jordan Peterson falou, é a sua capacidade de desenvolvimento motor, a sua capacidade de desenvolvimento do sistema motor, ou seja, de movimento. Um sistema motor, vamos usar sistema motor para expressar movimento, ou seja, movimento é desenvolvimento. A capacidade motora de fazer coisas incríveis, isso, por exemplo, a Olimpíada. Mas, por exemplo, o ser humano consegue transformar a realidade em arte. A arte é a interpretação da realidade. O cara vê uma imagem, uma pessoa, transforma aquilo lá num quadro. Um poeta se inspira numa musa, uma mulher que ele ama, que ele admira, e transforma essa contemplação em texto. Um músico pega essa contemplação, se inspira e faz uma música para poesia e transforma essa inspiração, essa beleza que a mulher tem, ela passa por meio da letra e transforma aquilo em melodia. Você vê, a capacidade motora do ser humano é uma coisa fantástica. Fantástica. Mas isso daí tem um fim, que é a evolução humana. A evolução humana nos levou o quê? A nos tornarmos seres gregários. Ou seja, agir como ser humano é agir pelo quê? Trabalhar pela sobrevivência da comunidade em que ele vive. Por isso que o monge fala. Eles contam a história do Capa para o monge e o monge fala, ele queria ser humano. Ele defendeu vocês, ele defendeu essa aldeia. E ele vai renascer como ser humano. Ele mostrou para Deus que ele transcendeu a essência de Capa dele e poderá ser humano e vai voltar para cá. Por quê? Porque ele ama vocês e vocês o amaram. Ou seja, ocorreu uma simbiose. E ele vai nascer como ser humano. Para quê? Para poder trabalhar com vocês, para poder desenvolver a missão dele que é proteger essa aldeia, para se tornar um guardião dessa aldeia. Isso que caracteriza o ser humano. Como o Jordan Peterson falou, utilizar a atividade motora para quê? Para desenvolver a sociedade, proteger essa sociedade, criar equipamentos novos, carros, aviões, literatura, poesia, arte, tudo isso que faz o ser humano. E não ser um ser nefasto, um ser nihilista. Isso daí não é ser humano. Embora algumas pessoas adorem isso, mas isso não é ser humano, porque isso é ser egoísta. Então, o cara fala, o cara é sadomasoquista, né? Ele gosta de apanhar. Gostar de apanhar é para apanhar à vontade. É isso que o faz feliz, que o faça. Mas a gente tem que ter isso, que vivendo em sociedade a gente não pode se limitar só ao nosso contentamento pessoal, porque aí nós não estamos usando o quê? A capacidade motora para defender aquilo que a humanidade atingiu de mais elevado, que é o quê? A comunidade gregária, se tornar um ser agregador. Existem dificuldades, problemas, existe, mas isso é parte do desenvolvimento. É parte do desenvolvimento. Tanto é que um tempo atrás tinha um cidadão aí que o cidadão ficou muito nojento dos tempos para cá, é difícil eu acompanhar na internet, ele falava muito de montar uma comunidade bíblica. Ele queria fazer nos Estados Unidos, agora está na África. Ou foi atrás dele, tem gente que vai atrás dessa gente, cara, eu fico impressionado. Como se comunidade bíblica fosse uma coisa que funcionasse. Não funciona. Se funcionasse, o que mais tinha por aí era a comunidade bíblica. Não funciona. Por uma seguinte razão, porque eles interpretam errado a lei de Deus. A lei não é um fim, é um princípio. E as pessoas não estão usando sua capacidade motora para quê? Para desenvolver a lei. Tanto é que você pega a própria comunidade judaica, para dar um exemplo, o que os rabinos fizeram? Desenvolveram o Talmud, que é o estudo da lei. Você não pode alterar a lei, mas você pode desenvolver um estudo sobre ela. Isso daí é o Talmud, estudo da lei. Depois vai para o Midrash, vai para outras literaturas da comunidade judaica, mas o povo
hebreu, o povo judeu descobriu isso. Um caminho para desenvolver a coisa. Por isso que essas comunidades bíblicas do futuro, você não precisa nem ter comunidade bíblica. Basta tentar aplicar isso na sociedade. Os Estados Unidos, por exemplo, você pega a Constituição Americana, é um livrinho fininho. Eles não mexem na Constituição. Mas você tem o quê? Os estudos relacionados à Constituição Americana, das leis, a aplicação das leis de tempos em tempos. É um negócio fantástico. A lei não é para ser mexida. A lei até a Constituição Americana é baseada, inclusive, nos 10 mandamentos, que é chamam de cláusula pétrea, cláusula de Petra, que é gravada em pedra para não ser mexido. Contudo, a capacidade motora do ser humano é para ele transcender o limite das eras. Não é ter a cláusula pétrea como um fim, mas como um princípio. E é por isso que as comunidades bíblicas não fazem, porque eles querem que todo mundo seja burro. Esse que é o problema. E o cérebro humano, como o Jordan Peterson mostrou, é muito bom em se desenvolver. E o capa dessa história vai chegar ao ponto de ser humano e vai poder se desenvolver como ser humano, ou seja, um ser feito em imagem e semelhança de Deus, com todo o potencial que ele tem. Ok, gente? Dito isto, eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, os meus livros, aqui a Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, aqui, ó. Isso é capacidade humana. Não é porque fui eu que escrevi, mas isso aqui, ó, tudo capacidade humana de transformar a realidade em literatura. E essa literatura servir para quê? Para irrigar a mente das pessoas de matéria-prima para desenvolverem mais o seu potencial como ser humano, traduzido em capacidade motora. Olha que coisa fantástica. Aí tem o meu outro livro aqui, ó, A Saga de Kid Winchester, para os adultos. E aí vamos para o último item de arrecadação de fundo por via indireta, que é o meu curso Fundamentos do Exorcismo. Agora, arrecadação de fundos por via direta, ao apoio-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. O pessoal fez doação, aqui eu já mostrei, vou mostrar de novo. Aqui, ó. Ó, aqui a doação que o pessoal fez, o investimento que vocês fizeram em vocês, cara. Isso aqui, ó, isso aqui vai virar programa mais para frente. Nós vamos fazer um estudo deste livro aqui, ó, Área 51 aqui, ó. Vocês compraram isso aqui. Por isso que eu falo, a gente pede arrecadação de fundo, é para o bem dos nossos acólitos, dos nossos bravos seguidores, meus, para vocês evoluir se desenvolverem como ser humano, é desenvolver a mente, é desenvolver pensamentos complexos. Como eu falei, animal nenhum faz isso. Eu citei no último programa que alguns animais têm essa capacidade, como as formigas e as abelhas, mas, por exemplo, você não vai ver uma formiga construindo um carro, desenvolvendo um computador, desenvolvendo um smartphone, você não vai ver. Por quê? Porque eles têm uma limitação. Eles têm uma limitação. Formiga, desde que ela atingiu aquele ponto dela de evolução, ela parou ali. Ela não deixa de ser uma formiga, de ir para frente. Ela não deixa de ser uma formiga. E o mesmo acontece com alguns seres humanos. Eu estou vendo alguns, eu não quero falar muito aqui, porque eu estou fazendo um estudo aí de observação com algumas pessoas, um estudo empírico, e eu reparei que algumas atividades motoras que a pessoa faz, que exigem um mínimo de raciocínio, ela tem dificuldade no começo, mas depois que ela entende a lógica da coisa, ela começa a fazer aquilo automaticamente. Ela não precisa nem pensar mais. Mas ela sai daquele métier? Não, porque aquilo é uma atividade de repetição. É igual se ensinar um macaco, por exemplo, a montar um quebra-cabeça, ele aprende.
Se ensinar um macaco a manipular um cubo de Rubik, ele aprende. Mas o macaco, ele vai fazer um avião? Ele vai fazer um computador? Não. Ele vai escrever um livro? Não. Por quê? Porque ele tem uma limitação de animal. Por isso, quando a gente fala que o ser humano não é um animal, é um ser biológico, não é um animal. O animal, nós estamos explicando o que difere o ser humano de um macaco. Os cientistas tentam explicar que o macaco começou a comer carne, não sei o que. Foi dar bife para o chimpanzé e ver se ele vira um ser humano. Mostra isso pra gente. Faz esse estudo, meu. Eu desafio qualquer um desses caras dessa seita que eles se chamam cientistas a me provar isso. Provar o darwinismo. Provar que o darwinismo é uma realidade. É simples. Tá? Como vocês falaram que o macaco começou a comer carne, e a carne ajudou a desenvolver o cérebro, é só pegar um macaco e dar bife para ele comer. E mostra o macaco atingindo o grau de evolução do ser humano. Naquele filme mesmo, O Planeta dos Macacos, nessa nova versão, o que eles davam? Eles davam uma droga para Alzheimer para o macaco. A droga acabou abrindo a mente do macaco. Acabou funcionando. Uma coisa que era para lidar com a limitação do ser humano, acabou abrindo a mente do macaco. Mas claro que isso é na ficção. Se fosse assim, bastava eles darem remédio de Alzheimer para o macaco virava um gênio. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as coisas. Então, vamos lá. Na sequência, como eu falei, ao Apoia-se do meu blog Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua doação e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E aí vamos para o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí vamos para o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas de pauta, sugestões de pauta, dúvidas, pedir o contato do Naldo e coisa e tal. E aí vamos para o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp, onde o seu canal mais estreito de comunicação comigo, gente. Entrem no WhatsApp, vamos fazer o WhatsApp do Cuesta se desenvolver. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Próximo evento, atenção Denilson, todos os carros. Regras para erradicar os radicais. A única maneira de combater o socialismo é pela direita. No sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais. A única maneira de combater o socialismo é pela direita. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!